Bom, vou tentar expor nesses 10 minutos como o Brasil é mais do que uma boa percentagem do globo terrestre, mas como, em termos de fé, história, religião, fé, história, música, arte, política e literatura. Por quê? Bom, no mundo há cerca de 135 milhões de quilômetros quadrados habitados. 135 milhões de quilômetros quadrados habitados, se tira o Brasil, fica cerca de 127 milhões de quilômetros quadrados habitados. Começa então pelo Canadá. O Canadá foi visitado no ano 1000 pelos vikings, lá Ansel Medel, que não deixaram lastro, não deixaram uma herança real. Depois foi visitado provavelmente pelos portugueses em 1472, na viagem luso-dinamarquesa, até ser visitado pelos irmãos Caboto em 1497. A colonização portuguesa na América não começa no Brasil, começa no Canadá em 1521, quando Fagundes funda na Terra Nova uma vila, uma povoação que durou até 1525. Depois Jacques Cartier toma posse das terras canadenses em nome da França em 1534, 2 anos depois da fundação de São Vicente no Brasil. Os primeiros núcleos populacionais europeus reais são fundados em 1600, Port Royal. Quebec é fundada só em 1608, é elevada a bispado em 1674. O santo Jean de Brebeuf, São Jean de Brebeuf, é um jesuíta que é martirizado lá por volta de 1640. Aqui já havia sido martirizado São Roque Gonzalez, São Afonso de Castilho e São João Rodrigues. Enfim, o Canadá não foi nada até 1867, por volta, quando a Rainha Vitória leva o Canadá a reino, e 30 anos antes, quando houve a grande Revolução Canadense em 1837. Os Estados Unidos têm sua colonização começou nos Estados Unidos continental, com a fundação de San Agustín em 1567 por Pedro de Avila. Depois tem o Novo México, se funda San Gabriel em 1598, depois Santa Fé em 1610, Jamestown é fundado em 1607, a capital colonial da Virgínia, que foi Williamsburg, é fundada em 1633, elevada à capital depois de 1688. Harvard é fundada em 1636, a tipografia chega em 1639 e foi um conglomerado de núcleos habitacionais com pouca interação, pouca população, pouca economia, pouca atividade. É bom lembrar que se falava o português mais em Nova York desde 1654, com a migração dos judeus de Pernambuco para lá, do que muitas outras línguas, do que o holandês, do que o inglês. Então tá, os Estados Unidos e o Canadá juntos somam cerca de 19 milhões de quilômetros quadrados. Aí vão para a Oceania. A Oceania, que foi descoberta, na verdade, por português Pedro Fernandes de Queiroz em 1606, é ocupada redescoberta pelo capitão Cook em 1769, ocupada Sydney desde 1788, foi colônia penal até 1830. Isso torna uma história irrelevante, uma fé irrelevante, uma música irrelevante, uma cultura irrelevante. Aí então tá, 19 mais 8 dá 27. Aí 27 mais a África negra, a África não muçulmana, não abissínica, não etiópica. Só tem realmente sua ocupação iniciada, tirando o tráfico negreiro, tirando os postos de comércio de escravos, como São Jorge da Mina, de 1492
1472, com Arguim, de 1443, com a fundação de São Salvador do Congo, Mbanza Congo, pelos portugueses, em 1491. Isso não foi para frente, depois da fundada São Paulo de Luanda, em 1575, e a cidade do Cabo, pelos holandeses, em 1652, bem distante do Brasil. Não tem a fé, a história, a música, a arte, a política, a literatura tão desenvolvidas quanto no Brasil. Então fomos o Canadá e os Estados Unidos, 19 milhões. A Oceania, 8 milhões, 27. A África se põe aí 10. 27, 10, 37. A Sibéria. A Sibéria foi um território de passagem nômade para vários povos, desde os citas, estabelecimento mongol de 1240, processo do Kanato de Sibir, tudo isso muito vago, muito nômade. E os russos só se fixaram lá a partir de Tobolsk, em 1582, por aí. Não teve o mesmo desenvolvimento que o Brasil. Então some-se aí, junto com a Mongólia. A Mongólia tem seu primeiro mosteiro budista fixado, o Erdene Tsu, em 1582, por volta também, mesmo ano da fundação de Tobolsk. E some-se aí 11 milhões. Aí então os 37 com os 11 milhões dá 48. Então, conjunto dos países da América Latina, Venezuela, com a fundação de Cumaná, bispado desde 1531, arcebispado desde 1803, só conheceu a tipografia em 1808, a Universidade em 1732, eu acho. O Uruguai, a fundação da Missão de Santiago em 1619, Colônia do Sacramento em 1680. A Argentina, uma piada, o primeiro núcleo estável de fixação foi Santiago del Estero, de 1553. Teve audiência efêmera desde 1661. O Chile teve os bispados de Santiago e Concepción desde 1560. O Paraguai, a fundação de Assunção desde 1537. E a Bolívia, um pouco mais, teve a fundação de Chuquisaca, Charcas, La Plata, hoje Sucre, em 1538. La Paz, 1548, e Santa Cruz de la Sierra, em 1560, que foram todos bispados em 1605, só Charcas foi bispado em 1552, um ano depois de Salvador, no Brasil, e arcebispado em 1609. Salvador só seria arcebispado em 1676. Tudo isso dá uns 5 milhões de quilômetros quadrados. Então isso tudo somado dá por volta de uns 52 milhões de quilômetros quadrados. 52 milhões de quilômetros quadrados para 127 milhões de quilômetros quadrados dá uns 45%. O Brasil poderia ser superior a tudo isso, se quisesse. Não é porque. É isso que se pretende falar na próxima fita, porque o Brasil tem legado religioso, histórico, musical, artístico, político, literário, para superar todas essas regiões. O Canadá, os Estados Unidos, a África negra não muçulmana e não abissínica, a Sibéria, a América Latina, que foi descrita, mas não supera.